Amém? Vamos aqui ao texto para a nossa exposição de hoje. Capítulo 1 de Gênesis, de Mateus, perdão. Versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Você pensou que ia começar o ano com aquela ideia de ler a Bíblia toda, mas ia pular a genealogia, né? Acabei com o seu propósito. Brincadeiras à parte, pode ser que você tenha estranhado hoje, nesse culto de celebração, nós começarmos expondo as Escrituras e falando sobre uma genealogia. E eu acho que você vai lembrar, acredito que você vai lembrar disso, porque marcou muitas pessoas aqui, sobre o momento em que o pastor Hilton, que está por aí, eu vi ele por aí, está por aí, né? Está sentado aí embaixo. Falou sobre a genealogia no capítulo 5, né, de Gênesis, e algumas pessoas falaram, caramba, nunca tinha pensado desse modo, como nós conseguimos ver a verdade de Deus e o santo evangelho por meio de uma lista de nomes que se seguem, nomes de pessoas que geraram pessoas e geraram outras pessoas, e de algum modo expõe para a gente a verdade de Deus, de que Deus, em toda a sua palavra, está comprometido com o seu plano de redenção e salvação. E essa genealogia da qual nós estamos falando aqui, lemos, fizemos menção aqui, ela não foge disso. Ela também, do mesmo modo que as outras genealogias da Escritura Sagrada estão comprometidas com a verdade e o plano de Deus sobre a salvação da vida de cada um de nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, ela também se enquadra nisso, ela também está comprometida com isso. Mas antes de falar da genealogia em si, me permita, à guisa de introdução, falar de algumas questões do Evangelho segundo Mateus. Eu não vou ser exaustivo nas informações sobre o aspecto introdutório do Evangelho segundo Mateus, mas algumas coisas aqui são válidas ressaltar. Primeiro, é comum pensar que o Evangelho segundo Mateus tinha como alvo, como seu objeto de destino, um público judeu, judaico, né? Sejam cristãos ou não. Mateus escreve o seu relato sobre a vida e obras de Jesus Cristo, que também não é uma biografia, como muitas pessoas pensam, né? Quando nós pensamos em biografia da perspectiva moderna, contemporânea, nós vamos ver que tem algum problema e faltam alguns elementos nos evangelhos se levarmos como uma biografia. Eles não são biografia, eles são relatos da vida e da obra de Jesus Cristo
e tem em todo o seu conteúdo, cada um de maneira específica, aquilo que é importante para expor para nós como que Jesus fez e como Jesus viveu se enquadra no plano da redenção. De modo que nós olhemos para os evangelhos e compreendamos como a vida de Jesus, como os atos de Jesus, como a morte de Jesus, como a ressurreição de Jesus, tem uma implicação direta, e penso eu, né, junto com muitas outras pessoas, principal no plano da redenção de Deus. Então não é uma biografia, é um relato sobre o que Jesus fez dentro daquilo que vem se desenvolvendo desde o Éden, plano da redenção de Deus. E aí Mateus, numa perspectiva específica, escreve para o povo judeu. E a gente vai ver isso que ele, no seu relato, escreve de modo que isso fica muito claro para nós. Ele tem algumas preocupações que os outros evangelistas não têm, como, por exemplo, deixar muito claro, a partir de uma perspectiva messiânica e profética do Antigo Testamento, que a pessoa de Jesus cumpria várias das profecias do Antigo Testamento. Ele deixa bem claro ao seu público, aos seus destinatários, que a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, cumpria, de acordo com os estudiosos, tem mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento no livro de Mateus, sendo cumpridas na pessoa de Jesus. Você que começou a ler sua Bíblia pelo Novo Testamento, né, agora no início do ano, provavelmente nos primeiros capítulos, principalmente no 1 e 2, deve ter visto a expressão que diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Você lembra dessa expressão no livro de Mateus? Tem muito disso no livro de Mateus. Então ele está muito preocupado em mostrar para um público que entende sobre profecia, que está esperando o cumprimento de profecias. Ele está preocupado em mostrar para esse povo, profecia do profeta tal se cumpre aqui. Profecia do outro profeta se cumpre aqui. O outro profeta falou e é aqui que está o cumprimento. Nasceu em Belém, nasceu de uma virgem, veio do deserto, e ele vai colocando vários textos, várias citações do Antigo Testamento como cumpridas na pessoa de Cristo Jesus. Uma outra coisa que ele faz, que deixa bem claro que ele está falando para um público judeu, ele fala sobre costumes da tradição judaica e não explica. Ele não tem o cuidado de dizer como funciona. Por exemplo, Marcos, quando fala sobre um costume da tradição judaica, ele explica como que aquele costume se desdobrava dentro da tradição. Mateus não. Por quê? Porque o povo judeu conhecia muito bem como os costumes se davam dentro da tradição. Uma outra coisa que ele faz é que no momento em que alguns evangelistas chamam o reino de Deus de reino de Deus, ele chama de reino dos céus. Por quê? Porque o judeu não usa o nome de Deus em vão. Eles não têm o hábito, eles têm uma preocupação com a ideia de usar o nome de Deus. Sabendo disso, Mateus pega a expressão reino de Deus e diz reino dos céus, para que os seus leitores, os seus destinatários, não se incomodassem com a leitura do texto dele. Então isso mostra para a gente, de maneira muito clara, que Mateus escreve para um povo de origem judaica. Isso está claro para nós. Agora, outra coisa também que fica muito clara é o propósito pelo qual ele escreveu o seu evangelho, o seu relato sobre a vida e obras de Jesus. Ele não acordou num dia assim, vou escrever alguma coisa sobre Jesus. Não foi assim, né? Ele tinha um fim específico quando decidiu escrever o seu evangelho. E o fim específico era apresentar Jesus como o rei, como o Messias esperado desse povo que vai ler o evangelho. Então o propósito de Mateus como a escrita do seu relato sobre a vida de Jesus é deixar de maneira bem clara. Lembra o rei prometido do Antigo Testamento? O Messias esperado? O ungido de Deus? O Cristo é esse cara aqui. É esse homem aqui, nascido em Nazaré, de uma virgem que andou entre nós. Ele é o Messias esperado, o verdadeiro rei dos judeus. Essa é a proposta dele no seu evangelho.
E aí ele usa algumas coisas também dentro do seu escrito para deixar isso claro. A primeira coisa eu já falei sobre elas. São as citações que apontam para Jesus como esse Messias, como esse rei esperado. Primeira coisa. Segunda coisa, são os temas que ele aborda dentro do próprio Evangelho, que mais do que todos se sobressai o tema do reino de Deus. Quando Deus faz alianças com o seu povo ao longo de todo o Antigo Testamento, uma das alianças era fundamentada na ideia do reino. Deus ia estabelecer o seu reino, o seu governo perpétuo sobre o seu povo. E quando Jesus entra no cenário, na plenitude dos tempos, ele não está estabelecendo o reino, ele não está consumando o reino, mas ele está inaugurando o reino de Deus. E algumas coisas, algumas implicações sobre a manifestação do reino de Deus já começaram a acontecer por meio da vida do Cristo, por meio da vida do Messias. Então, quando Jesus aparece, por exemplo, no capítulo 4, versículo 17, pregando de maneira pública, ele reproduz as mensagens de João Batista, dizendo o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino. É chegado o reino. Ele ensina o povo a orar e ele diz que o povo deve orar dizendo a seguinte coisa: venha a nós o teu reino, o seu governo sobre as nossas vidas. Em algum momento, no Evangelho segundo Lucas, ele vai dizer que algumas pessoas vão falar sobre o reino, quando os fariseus perguntam, né? Como é que é o seu reino? Algumas pessoas vão dizer, o reino está aqui, o reino está ali, e ele diz, não, o reino está dentro de vocês. O aspecto presente do reino, o reino de Deus inaugurado, o coração dos cristãos sendo a sala do trono do Cristo. Ele governando o meu e o seu coração pelo seu Santo Espírito, e aí os súditos do reino de Deus já estão aqui, sendo governados por ele. A ideia do reino de Deus é messiânica. Você olha para o Antigo Testamento e há uma promessa da inauguração, do desenvolvimento e do estabelecimento do reino de Deus. E Mateus explora isso como ninguém. Agora, uma outra coisa que fala sobre essa ideia de apresentar Cristo como o Messias, como o grande rei esperado, é o que nós lemos aqui essa manhã, essa genealogia. Ele poderia começar o seu evangelho de qualquer outra forma, mas ele escolhe uma genealogia para apontar de maneira bem clara, deixar de maneira bem clara. Ele usa um recurso, na verdade, um recurso muito comum dentro da tradição judaica para mostrar quem Cristo era de verdade. E aí ele começa no versículo 1, e o versículo 1 é meio que o resumo do restante da genealogia. Porque ele começa dizendo o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui a gente já começa a entender que há uma peculiaridade nessa genealogia a partir da proposta, a partir do propósito de Mateus em apresentar Jesus Cristo como o Messias, como prometido, como o rei tão esperado pelos judeus. A primeira coisa que é evocada aqui com essa fala no versículo 1 são duas alianças que Deus fez com o seu povo. A primeira aliança, que está em voga aqui no versículo 1, é a aliança davídica, onde lá no capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 12 ao versículo 16, Deus promete a Davi: eu vou estabelecer um reino perpétuo a partir da sua descendência. Eu vou levantar alguém através da sua descendência que vai reinar eternamente. O reino dele não vai ter fim. E, logicamente, não era Salomão. Logicamente, não eram os outros descendentes de Davi. E nem o próprio Davi. Davi morreu, Salomão morreu. Muitos dos reis que vieram depois até se corromperam, tanto quanto Salomão e Davi. Ele apontava para frente, para um descendente que poderia estabelecer de maneira perpétua o reinado de Deus. E esse era o Cristo. Então ele está falando, em primeiro lugar, de uma aliança, a aliança davídica, e fala do reino de Deus por meio do Cristo. A segunda aliança que ele evoca aqui é a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão no capítulo 12 de Gênesis, e você conhece muito bem.
aliança da descendência, onde Deus diz para Abraão que através da descendência de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. E aí, diferente do que muita gente pensa, diferente do que até muitos cristãos que têm a Bíblia nas mãos pensam, ele não está falando das pessoas que saíram biologicamente de Abraão. Ele está apontando não para um grupo de pessoas especificamente, mas quando ele fala da descendência, ele está falando de um descendente. E eu queria ler com você aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, vai interpretar melhor a ideia da aliança da descendência para nós. Olha o que ele diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é o Cristo. Então, esse povo que vai ler o Evangelho segundo Mateus, sabe do que Mateus está falando. Eles sabem que existe uma promessa de Deus estabelecer o seu reino por meio de um descendente de Davi. Eles sabem que Deus tem uma promessa de abençoar as famílias da terra por meio do descendente de Abraão. Eles esperavam que Deus estabelecesse o reino por meio de um descendente de Davi. Eles esperavam que por meio da descendência de Abraão, a bênção de Deus se perpetuasse sobre o povo de Deus. E aí, Mateus pega essas verdades e aponta para o cumprimento de todas essas promessas. Jesus o Cristo. E eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora. Como eu disse, a genealogia é um recurso que era muito comum naquela época para legitimar verdades históricas. E agora, Mateus está usando esse recurso para que os seus leitores tenham segurança histórica, a partir de fatos históricos, a partir de profecias, a partir de promessas registradas em todo o Antigo Testamento de que Jesus era aquele que eles tanto esperavam. Eu quero que você hoje, que dia é hoje? 9 de janeiro de 2022, depois de, falando da promessa feita a Abraão, depois de aproximadamente 4.000 anos, eu quero que você hoje aqui saiba disso, isso tem a ver com a sua fé também. A gente passa batido por isso aqui e não entende o porquê disso está aqui, e a verdade é essa. É uma segurança histórica de que não se trata de um conto fictício inventado por alguém. Isso vem se desdobrando ao longo de toda a história. Na verdade, não começa em Abraão, começa no Gênesis, com Deus dizendo: eu vou enviar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Alguém que vai redimir toda a criação amaldiçoada. Alguém que vai abençoar o que o pecado do homem amaldiçoou. A semente da mulher. Então, quando ele aponta para Cristo, dizendo que Cristo é o cumprimento dessas promessas, dessas profecias, dessas alianças feitas por Deus com o seu povo, é garantia histórica. Mateus tem o cuidado de dizer: tudo isso aqui que vocês estão esperando está se cumprindo nessa figura aqui, Jesus Cristo, o Messias. E ele ainda usa o título Cristo aqui, que é extremamente importante. Cristo não é um sobrenome, Cristo é um título, é a palavra grega para ungido, que é o equivalente a Messias. A palavra hebraica, para ungido, é Messias. Ele mostra até nesse título aqui que esse que está sendo apresentado por ele é o tão esperado Salvador da humanidade. É o tão esperado pelos judeus, é aquele que haveria de vir e que não libertaria o povo da opressão do Império Romano, antes libertaria o povo do poder do pecado, do jugo do pecado, libertaria o povo das amarras do pecado.
salvaria um povo para si. Então é segurança histórica. A gente poderia ficar com essas verdades só pelo fato de ser palavra de Deus, porque a gente é crente, amém? A gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se você quiser um reforço para o que você crê, a gente está falando de história. A genealogia posta diante de nós aqui são fatos históricos que mostram de maneira clara, ao longo do desenvolvimento de toda a história, Cristo Jesus é a semente da mulher, é o descendente de Abraão, é o filho de Davi que vai reinar eternamente sobre o povo de Deus. É isso que ele está ensinando para nós. E agora, quando a gente olha para a genealogia em si, eu quero destacar algumas coisas aqui com você para a gente já encerrar a exposição e ir embora. Depois de ceiar, logicamente. Ele usa algumas coisas aqui dentro da genealogia diferente do que você vê em outras genealogias. Geralmente as genealogias no passado, elas tinham como propósito, elas tinham vários propósitos, na verdade, né? Mas dentro da tradição judaica particularmente, a ideia era mais legitimar a descendência de alguém, analisar e ver se aquela pessoa era um judeu puro, de linhagem legítima, se não era alguém que era prosélito, né? Um prosélito, alguém que entrou dentro da fé judaica, geralmente era para isso. Mas aqui, penso que Mateus tem em mente deixar de maneira bem clara e mostrar para nós como aprouve a Deus desenvolver a história da redenção até que ela chegasse em Cristo Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui é que isso, o que eu vou dizer agora, não se vê em outro lugar. Você não acha isso em outra genealogia. Ele faz questão de incluir 5 mulheres que participaram da genealogia de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso para você pode parecer extremamente comum ou indiferente, mas é justamente o que eu estou dizendo. Ele está falando para um povo que conhece de tradição. Ele está falando para um povo que conhece a cultura, e a gente precisa se colocar no lugar do destinatário original. A gente precisa ter a mente do judeu para entender o impacto do que está escrito aqui. E quando ele coloca mulheres na genealogia, ele coloca de propósito. Para quê? Para que você comece a entender algumas coisas. Jesus está redimindo, a vinda de Jesus está redimindo até a cultura que foi comprometida pelo pecado. A cultura, as pessoas olham para as Escrituras, elas não sabem ler as Escrituras e interpretam as Escrituras de maneira inadequada, né? Lembra daquele MC, o Mr. Catra? Lembra dele, falecido? Mr. Catra tinha uma religião própria, né? E o profeta maior da religião dele era o pai Abraão. Vocês sabiam disso? Então, o Catra inventou uma religião cujo profeta maior era o pai Abraão. E ele tinha 19 mulheres, disso você sabia, não sabia? 19 mulheres, um montão de filhos, ou 19 filhos e um monte de mulheres. Eu sei que tinha um monte de mulheres, né? E ele atribuía a Abraão a legitimidade de poder ficar com mais de uma mulher. Por quê? Porque Abraão possui a sua concubina. Você lembra disso? Ele teve um envolvimento com Agar, e quando as pessoas olham a Bíblia e leem a Bíblia, achando que só pelo fato de estar na Bíblia é Deus legitimando aquele ato. E pelo contrário, é só Deus fazendo questão de não esconder que Abraão também era pecador. Então você vê que Abraão foi influenciado pela cultura de seu tempo e se envolveu com uma mulher além da sua. No passado, a mulher era desprezada e inferiorizada de maneira cultural. A cultura propunha isso. A mulher, nas culturas antigas, não tinham valor intrínseco. Não eram vistas como homem. Mas o Cristo veio para salvar homem. E mulher também. Cristo veio para redimir homem e redimir mulher também. Cristo não veio redimir homem e mulher, Cristo veio redimir a humanidade, porque é assim que Gênesis coloca homem e mulher quando fala da criação. Diz 1:27, salvo engano, de Gênesis, diz
que Deus criou a humanidade em homem e mulher, a sua imagem. A sua imagem Deus os criou. Então a gente vê que Mateus faz questão de colocar aqui 5 mulheres, dentre as quais 3 eram gentias, e eu quero falar disso também. Para mostrar de maneira clara que essa ideia cultural, onde colocava a mulher num lugar onde não era dela, estava sendo quebrada com a ideia de redenção por meio do Messias. Agora, uma segunda coisa é que Tamar, Raabe e Ruth eram todas gentias, não faziam parte do povo de Deus. E pela graça de Deus operante no Antigo Testamento, elas são incluídas no povo da aliança. E a ponto de figurarem na genealogia do próprio Cristo. E isso era uma outra coisa, era uma outra situação sendo exposta por meio da genealogia. A salvação não era dos judeus apenas. A salvação era para todos aqueles que Deus, por sua soberana vontade, alcançaria para louvor de sua glória. Na verdade, o Antigo Testamento é muito claro quando fala em muitas profecias que a salvação vinda de Deus alcançaria pessoas de outros povos, de outras nações. Isso já acontecia lá no Antigo Testamento. Pessoas que eram alcançadas pela graça de Deus e se voltavam para Deus. Eu gosto muito da história de Naamã, acho que já preguei sobre isso aqui. Amo a história de Naamã, porque na grande maioria das vezes as pessoas se atêm à ideia de que Naamã era leproso e ficou curado. E aí falam da obediência de Naamã e dá os 7 mergulhos, né? Isso é tema de campanha, 7 mergulhos de Naamã. Mas a história de Naamã não tem o seu ápice nos 7 mergulhos. A história de Naamã não tem o seu ápice na cura da lepra. A história de Naamã tem o seu ápice no momento em que Naamã olha para Eliseu e diz assim: reconheço que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus e nunca mais servirei os deuses da minha terra. Esse é o momento ápice da vida e da história, ou daquilo que a Bíblia conta sobre a história de Naamã. Então, desde o Antigo Testamento, Deus está salvando o seu povo, Deus está alcançando o seu povo, seja ele judeu ou não. Então, ele deixa isso bem claro. Outra coisa que nessa genealogia ele deixa bem claro é algo sensacional no versículo 6, onde ele fala de Davi, e ele atribui o título de Davi rei. Quando ele vai falar de que Davi foi gerado por Jessé, ele diz: Jessé gerou o rei Davi. E o começo do versículo é extraordinário para o grande rei Davi. Irmão, na verdade, Davi é considerado até hoje pelos judeus como o maior rei que reinou sobre Israel. Não houve um reinado mais perto de ideal do que o de Davi, em todos os sentidos. Por isso que ele faz o tipo do Cristo, que ele aponta para o Cristo. Por isso que quando nós falamos sobre o reinado de Davi, nós falamos de um reinado que aponta para o reinado ideal. E eu penso que Mateus está sendo intencional quando ele fala, lembra dele, o rei Davi, o rei Davi. Só que vamos continuar lendo o versículo 6 para você ver como é que termina o versículo. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela. Qual aquela? Aquela que tinha sido mulher de Urias. Irmão, olha o tipo de gente que faz parte da genealogia do Cristo. Aquele que era rei, reconhecido como o maior de todos os reis que passaram pelo trono de Israel, aquele era um adúltero. Foi um adúltero. Por quê? Se a Bíblia não deixar clara que o rei quase que ideal era adúltero, nós não vamos querer o verdadeiro rei. Se a Bíblia não deixa clara para nós que Abraão deu mole quando assumiu uma concubina, quando disse que sua esposa era sua irmã, tendo medo das consequências, expôs, ele entregou a sua esposa para o faraó. Se a Bíblia não deixar isso claro, você vai pensar que a bênção está sobre Abraão e não sobre o descendente. Se os sacerdotes do tempo de Samuel, Ofni e Finéias, não tivessem pecado, você não ia ansiar por um sacerdote perfeito.
Se os profetas do Antigo Testamento, alguns deles não tivessem se vendido, você não ia esperar por um profeta perfeito. Se Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, não tivesse ferido a rocha, você não ia olhar para aquele que ele diz, vai vir alguém semelhante a mim. Então, Davi não é um exemplo moral a ser seguido. Abraão não é um exemplo moral a ser seguido. José não é um exemplo moral a ser seguido. Na verdade, todos eles têm muitas virtudes. E a maior delas, o que é exemplo a ser seguido é a fé deles. No Deus que é um exemplo a ser seguido. Quando você olha para a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, você vai ver que o escritor aos Hebreus não coloca as virtudes humanas deles como exemplo a ser seguido. Antes coloca a fé. A fé de Abraão, a fé de Davi, a fé de Moisés. Deus não deixa em suspenso a ideia de que qualquer outro homem na história pudesse ter sido Cristo. E os homens que fizeram algo virtuoso pela fé podem, no máximo, apontar para o Cristo. Só que isso aqui também é legal demais. Por quê? Porque se Davi, que foi um adúltero, faz parte da genealogia do Cristo, foi alcançado pela graça de Deus, por que que eu não poderia ser? Isso aqui é para encher o seu coração de esperança. Se Abraão, se Davi, se Moisés, todos esses homens falhos, todos os homens do Antigo Testamento, se os apóstolos foram alcançados pelo Cristo e agora fazem parte da família da fé, porque você não, porque eu não, porque os judeus que estão lendo esse evangelho não. A graça de Deus alcançando um Davi adúltero. Agora, uma coisa que é muito importante dizer também, que o texto, a genealogia, destaca o título de Davi, o rei Davi. E é o único que tem título na genealogia. Não tem mais ninguém com título aí. Na verdade, tem gente nessa genealogia que você nunca tinha ouvido falar. Pelo menos foi a minha experiência com a genealogia. Meu Deus, nunca ouvi falar de Salmão. Está aqui. Naasson, está aqui. Zorobabel, a gente terminou o ano expondo Ageu, né? E nós falamos dele e terminamos o livro com aquela promessa que o livro encerra. De Deus dizendo, vou fazer você meu anel de selar, ou seja, o meu selo de autoridade apontando para quem? Para o Cristo. Então tem gente aí que você nunca ouviu falar. E isso é bom. Por quê? Porque a família da fé, a galeria daqueles que compõem o povo de Deus, ela não é feita só de gente grande e destacada na história. É feita de gente como eu e como você, que ninguém conhece, mas que foi alcançado pelo mesmo Cristo. Você precisa aprender isso. Você precisa entender isso. Isso é extraordinário. O mesmo Deus que alcança o rei Davi, alcança tantas outras pessoas, pessoas simples, que fizeram parte da genealogia do Cristo, fazem parte da família da fé. Uma outra coisa que eu quero destacar para a gente já encerrar, o versículo 11 diz algo extraordinário. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Olha aqui para mim. Eu já ouvi diversas mensagens de diversos pregadores falando sobre os diversos problemas que o povo de Deus teve no Antigo Testamento, inclusive o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico quase foi uma pancada fatal na história do povo de Deus. Porque era muito comum que os grandes impérios do passado adotassem uma postura de dominação mundial, global. E como que eles faziam isso acontecer? Eles desbaratavam as culturas. Eles entravam, por exemplo, em Jerusalém
E eles exterminavam tudo aquilo que poderia ser significativo dentro daquela cultura para aquele povo. Entra, destrói o templo. Entra, destrói o culto. Tira o povo dessa terra, bota numa terra pagã, mistura os povos. Aí o povo perde identidade e quem predomina é o império que está em voga. Só que Deus sempre tem um remanescente, diga glória a Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo e ao longo da história ele decidiu preservar quem tinha que ser preservado. E aí quando eu vejo algumas pessoas pregando, por exemplo, sobre o cativeiro babilônico, algumas pessoas pregam de maneira fatalista, como se o cativeiro babilônico fosse a extinção do povo de Deus. Como se alguns eventos do Antigo Testamento e até eventos contemporâneos fosse o fim da nossa história. Mas esse texto aqui, essa genealogia, mostra para nós que Deus avançou com a sua história de redenção, até mesmo dentro do cativeiro. Dentro do cativeiro, fulano gerou ciclano e a história continua avançando. Porque quem domina a história não é Nabucodonosor. Quem domina a história não é Senaqueribe. Quem domina a história não é nenhum imperador romano, não é César Augusto, não é Otávio, não é o presidente americano. Quem domina a história é o Rei dos Reis. O plano de Deus de redimir um povo para si através do Cristo foi desenvolvido desde o Éden. Passou pelo Egito, passou pelo cativeiro babilônico, passou pela invasão do Império Romano dentro de Jerusalém, passou pelas perseguições, irmão, dos primeiros séculos contra a igreja e continua avançando. Não há nada que pare o plano da redenção de Deus. Não tem cativeiro babilônico que impeça Deus de levar o seu plano a cabo, que é redimir um povo para si por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, enquanto Cristo ainda não tinha vindo, dentro do cativeiro babilônico, Deus estava levando o seu plano a cabo. A história é a história de Deus. Deus levando o seu plano a cabo. E agora que Cristo já veio, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. E aí está cheio de gente com medo das eleições de 2022, né? Ai, qual é o governo que vai entrar? Qual é o governo que vai ser? A gente já teve uma decepção grande, né? Que apontaram para o Messias errado. Não importa, irmão. Vai lá, exerce cidadania, vota direitinho, segundo os princípios e valores observados na palavra de Deus, faz o que tem que ser feito, seja um cidadão que glorifique a Deus para melhorar... Melhorar o quê, irmão? Melhorar a sociedade. Mas não me espere por um governo que traga a plenitude. Não me espere por um governo que cumpra com os propósitos do plano de Deus. O plano de Deus só culmina em um governo, no filho de Davi, no descendente de Abraão, naquele que é a semente da mulher. Então não importa se o cativeiro é babilônico, não importa se o cativeiro é egípcio, não importa se é direita ou se é esquerda, importa que o Rei dos Reis vai governar em glória junto com a sua igreja, depois que estabeleceu o seu reino eternamente. Então, a gente termina o texto. Glória a Deus por isso. Lá no versículo 16, onde ele diz que José, filho de Maria, esposo de Maria, junto com Maria, né? Meu Deus. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Se chama o Cristo. Se chama o Cristo. O ungido, o Messias, o escolhido, o esperado, vindo de Maria. Então ele é esse descendente de Abraão, ele é esse filho de Davi, ele é a semente da mulher. Ele é o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. Ele é o cumprimento da aliança que Deus fez com Davi. Ele é o cumprimento da profecia em Gênesis 3,15. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador da minha e da sua alma. E isso
de acordo com o que nós lemos aqui, é comprovado historicamente. Se você quiser, para além da sua fé, e não tem como isso, porque a sua fé está fundamentada nessas verdades aqui, vai ler genealogia, irmão. Vai ler genealogia. A genealogia pregada, exposta pelo pastor Hilton aqui, é um grande sinal de graça e misericórdia da parte de Deus. Porque no Éden, o Código Penal do Éden é o seguinte: pecou, morreu. Ele propõe dessa maneira, né? E aí depois o mesmo Gênesis que registra Deus falando ao homem no Éden que se ele pecasse ele ia morrer, o mesmo Gênesis registra Adão, que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou o outro, que gerou o outro. Isso é Deus contando a história da redenção, mostrando como Ele está fazendo as coisas. Como que Ele está fazendo? Por meio de mulheres, como Ruth, como Raabe, como Maria. Como é que Ele está fazendo? Por meio de gente que não fazia parte do povo dele e agora faz. Como é que Ele está fazendo? Independente dos fenômenos que ocorrem ao longo da história do povo de Deus, independente de cativeiro, independente de tudo. Como é que Ele está fazendo? Cumprindo o que prometeu. E a gente sabe que não termina aqui. A gente sabe que a vinda, a encarnação do Cristo foi o começo do fim. Toda vez que você lê na sua Bíblia os últimos dias começaram quando Jesus veio e vão terminar quando Jesus voltar, para buscar a sua igreja em glória e reinar com ela eternamente. As profecias estão se cumprindo e um dia todas elas encontrarão a sua consumação em Cristo Jesus na sua volta gloriosa. Amém?